E aí, segundo ano? Como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Cara, eu tô com saudade de vocês. Sério mesmo. Tá complicado. Tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Hoje, nossa aula, vamos falar sobre Max Weber, a ética protestante e o espírito capitalista. Tá? É a obra mais importante do Max Weber, tem outras, claro, mas é a mais importante, é a que deu maior, digamos assim, visibilidade para ele. Né? Nessa obra, ele vai tratar da importância do protestantismo para o desenvolvimento do capitalismo, especialmente na Europa, mas ainda mais nos Estados Unidos, né, que foi o foco principal da pesquisa dele. Então, qual era a ideia desse contexto todo? Durante muito tempo, a igreja era detentora do poder, né? Controlava tudo. A igreja católica, né? Controlava tudo. E durante algum tempo foi, digamos assim, mais tranquilo. Com o fim, né, já no final da Idade Média, o fim da Idade Média, o início já do capitalismo, né, os burgos, né, que eram locais onde eles faziam os negócios, né, e aí os donos dos burgos, o burgo começou a se desenvolver, aquelas feiras começaram a crescer, começaram a se tornar grandes comércios, né, os donos dos burgos se tornaram os burgueses, né, eram chamados de burgueses, eles passaram a ter uma necessidade de vender mais. Eles viram que aquilo era importante, que aquilo estava dando certo. E a igreja travava, entre outras coisas, claro, nós vamos discutir, mas esse talvez tenha sido o principal. Então, diante disso, a situação começou a se complicar. E aí surge, né, nesse meio desse tempo, a ideia do protestantismo. João Calvino, Martinho Lutero, especificamente John Wycliffe, entre outros, mas esses dois, João Calvino e Martinho Lutero, digamos assim, tiveram um maior impacto nessa criação, nessa revolução protestante. Né? Esses dois dissidentes da igreja, né, com questões distintas cada um, mas dissidentes, foram contrários ao domínio que a igreja tinha, a forma como a igreja tinha, alguns modos operantes que a igreja tinha na época, né? Eram dissidentes, né? Foram banidos, inclusive, da igreja católica, foram excomungados da igreja católica, e criaram o protestantismo, com a ideia que na verdade, não era esse o objetivo deles, eles queriam melhorar, né? Reorganizar, sugerir reorganizações para a igreja católica. A igreja não aceitou, saíram dali, surgiu a corrente dos protestantes, do protestantismo, né? Calvinismo, luteranismo, né? E conseguiram criar uma situação, né, uma religião em que ganhar dinheiro, ter lucro, prosperar financeiramente, não era um pecado, como a Igreja Católica dizia, chamava de usura. Não era um pecado, era uma dádiva, era uma bênção de Deus, era uma vontade de Deus. E aí você tinha os melhores de dois mundos. Juntou a devoção, a religião, né, a questão de seguir a Deus, que era muito forte, sempre é muito forte, e aí, independente de você ter religião, Max Weber deixa bem claro, a religião é indispensável, é importantíssima, digamos assim, para o desenvolvimento da sociedade, para a organização da sociedade, o processo todo, né, de criação, desenvolvimento da sociedade, né? E, por outro lado, você tinha o desenvolvimento do capitalismo crescente, esses países, né, Alemanha, França, né, especificamente na Europa, se desenvolvendo muito rápido economicamente, e os Estados Unidos depois pautados, segundo Max Weber, nos princípios do protestantismo. Então, a obra faz um apanhado geral disso aí, e esse capítulo vai falar um pouco disso. Beleza? Titio vai abrir o slide aqui, para ficar mais tranquilo para todos. Onde é que está esse slide? Beleza? Slide aberto. Vamos lá. A ética protestante e o espírito capitalista. Max Weber realizou um rigoroso estudo sobre a relação entre o advento, o surgimento, o desenvolvimento do capitalismo e a difusão, né, a expansão do protestantismo. Tal pesquisa o levou a considerar que, na Europa Ocidental, predominava entre os indivíduos de melhor condição social a religião protestante. Parte daí. Max Weber percebe, né, através da sua observação, dos seus estudos, que a grande maioria,
né, uma parte bem significativa dos indivíduos de melhor condição social, melhor condição financeira, melhor imagem, digamos assim, social, eles seguiam o protestantismo, eram protestantes, certo? Seguiam as religiões, ou a religião protestante, ou as religiões, desculpa, protestantes. E aí ele teve um estalo daquilo ali, assim, tem alguma coisa aqui que eu preciso estudar, tem alguma coisa aqui que está deixando claro, né, que uma coisa está diretamente ligada à outra. E aí, essa que eu falei agora para vocês, né, do que levou ele a isso, é o princípio dessa obra dele, é o princípio dessa ideia de que a ética protestante foi muito importante, não é indispensável, muito importante, né, para o desenvolvimento do capitalismo, certo? O capitalismo está diretamente ligado, o desenvolvimento capitalista está diretamente ligado ao crescimento, à evolução, à prosperidade das religiões protestantes, beleza? Da ética protestante. A religião é uma das instituições sociais mais importantes para a sociedade. Por quê, pessoal? Ele diz isso. Quer queira, quer não, aceite ou não, siga ou não, ela tem um papel social muito importante. Muito do que nós temos hoje como princípios éticos, morais, condutas, vieram da religião, dos ensinamentos religiosos, certo? Além disso, a religião representa, digamos assim, que a última fronteira do ser humano, certo? O último refúgio do ser humano, a última, digamos assim, o limite do ser humano, né? E aí é só a gente fazer um contraponto. Imagine hoje, vamos pegar só as religiões cristãs. Imagine hoje, né, a ideia do cristianismo, que Deus Todo-Poderoso criou o céu e a terra e mandou seu Filho Jesus Cristo para viver entre nós e que para nos salvar, né, Jesus Cristo deu a sua vida para nos salvar, né, deixou todo o seu legado, o seu exemplo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, certo? Isso é ponto comum, né? Isso é ponto igual nas religiões cristãs, certo? Que tem a figura de Jesus Cristo como Filho de Deus. E ressuscitou, ou seja, no terceiro dia foram visitar, viram que o local onde ele foi sepultado estava aberto e o corpo de Jesus não estava mais lá. E depois foi visto por outras pessoas, né, vivo, certo? Então, defende-se, não, acredita-se, não é defende-se, acredita-se nisso. Os cristãos acreditam nisso. Vamos imaginar se alguém conseguisse, por exemplo, provar cientificamente, achasse uma alçada, achasse um corpo, alguma coisa assim, e conseguisse provar que aquele corpo era de Jesus Cristo. Imagine o tamanho da revolução, da discussão, da confusão que isso ia causar no mundo. Certo? É lógico que você leva em consideração também que pessoas usam da religião para justificar outras coisas que não têm nada a ver. Questões políticas, questões raciais, são questões ideológicas, são questões étnicas, são questões de caráter mesmo que as pessoas utilizam para isso. Mas esse não é o assunto que nós estamos debatendo aqui. Beleza? Então, ele considera isso. Além disso, a religião tem um papel de unir as pessoas, de coesão. Ele pega um pouco da ideia do Durkheim, de coesão social. Por isso ele diz que a religião é a instituição mais importante para a sociedade humana. Beleza? Reforma protestante, contexto histórico. Então, a igreja defendia o princípio do livre-arbítrio. Ou seja, vou ler para vocês ficar mais prático. A escolha da maneira de proceder em vida é que definiria a eternidade. Por isso, a maneira de viver a vida terrena era o ponto decisivo para a destinidade do rei. O que é o livre-arbítrio? A Igreja Católica defende que Deus, né, diz o que você tem que fazer. Desculpa, não diz o que você tem que fazer. Deus dá a forma de você escolher o que você tem que fazer, dá a capacidade de você escolher o que tem que fazer, né? E te mostra as opções. A escolha do caminho, a escolha da opção, da ação, ela é sua. As suas ações, no decorrer da sua vida, vão te credenciar ou não para a vida eterna, certo? Para a salvação. A igreja defendia isso, ou seja, Deus coloca o indivíduo no mundo e ele passa a ser dono do seu próprio caminho.
Ele toma suas decisões e arca com as consequências dela, certo? Basicamente, esse foi, digamos assim, o princípio do atrito, certo? Que gerou a revolução, né, protestante, a reforma protestante, desculpa. Certo? Quando Lutero rompeu essa obediência, ou seja, entendeu, Martinho Lutero entendeu, na verdade não queria que fosse assim, tentou sugerir, né, que fossem revistas, essa questão especificamente, né, nós estamos tratando mais outras questões, a venda das indulgências e essas coisas assim que ele entendia que a igreja estava perdendo, né, o valor cristão que ela tinha, estava perdendo a identidade, né, e que o contexto social, econômico e social, ele estava influenciando na organização da sociedade, consequentemente a igreja barrava isso, ela não aceitava isso, certo? E aí, quando Lutero, né, é excomungado da igreja, rompe com a igreja, surge a ideia da predestinação. Muda o princípio do livre-arbítrio para o da determinação. Muda sim, né? O protestante, claro. O princípio do livre-arbítrio para a predestinação. O que é a predestinação? Você já está predestinado, escolhido por Deus, né? Determinado por Deus o que você vai ser, do princípio ao fim da sua vida. Certo? O que você consegue foi uma dádiva de Deus, foi uma bênção de Deus. Ó, a interpretação de que a riqueza e a busca dela não afastariam o rei do rei da salvação, de sua alma, certo? Você ganhar dinheiro, você não era pecado, não te levava para o inferno, não te tirava da salvação, certo? Porque esta sanção já estava decidida por Deus, ou seja, hoje se você imagina assim, imagina as pessoas que você conhece que prosperaram economicamente, pessoalmente, né? Que deram certo, digamos assim. Imagine que essas pessoas que deram certo, pelo princípio da predestinação, foi escolha de Deus. Deus escolheu quem chegaria a tal ponto, quem não chegaria a tanto, quem chegaria a mais. Entendeu? Esse é o princípio da predestinação. Foge do princípio da ética, do livre-arbítrio, perdão. Foge do princípio do livre-arbítrio. Diferente, né, a predestinação do livre-arbítrio. Certo? Esse foi o ponto de rompimento, digamos assim, principal, né, na reforma protestante. A partir daí, a igreja entra em conflito, certo? Né? Lutero traz à tona essas questões, é excomungado, é mandado banido da igreja, né? Mas segue. Por quê? Porque ele percebe que aquilo é o correto e começa, a partir do momento que é difundida a ideia, que é espalhada a ideia, começa a ter adesão de muitas pessoas. E aí é o que acontece, o que chamam de reforma protestante. Surgem as igrejas protestantes, né? O nome é justamente isso, em protesto às situações, né, que a igreja, que o clero da igreja católica, e é importante que o clero da igreja católica, né, os diretores, digamos assim, os líderes da igreja católica, tomaram, né, decidiram ter determinadas ações, determinadas posturas que desagradou e vinha desagradando. Lutero, por exemplo, expôs isso, certo? A reforma protestante sugeriu a reforma do cristianismo, que possibilitou o surgimento de inúmeras igrejas cristãs, certo? Até então existia só a igreja católica, passam a existir outras igrejas cristãs, que hoje, na verdade, é muito importante que existam essas igrejas, né? Para ter o debate, foge daquele princípio de religião, não se discute, claro que se discute, tudo se discute. Ou melhor, quase tudo se discute. A convicção é o que não se discute, certo? Mas o resto tudo é discutível, é conversado, é debatido. Né? Se não existisse essa discussão religiosa, por exemplo, só existiria talvez hoje uma única religião ou nenhuma religião. Certo? Certo? Entendido? Beleza. Fatores que levaram a esse movimento. E aí, alguns fatores básicos, né, digamos assim, de forma bem sucinta para não ficar muito grande também a aula. A crise do século XVI, crise do século XIV, né, questionamentos filosóficos sobre Deus e a humanidade, e começa a surgir questionamento, né, da explicação da religião,
começa a ter a necessidade de uma explicação mais racional, começa a ter necessidade de uma explicação mais lógica, certo? E aí a igreja começa, o poderio da igreja, toda a imponência que a igreja tinha, começa a ser minada ali, começa a ser questionada ali, né? O descontentamento da burguesia, como eu falei, né? Eles viam que eram os burgos, né? O comércio era algo bom que estava se desenvolvendo e a igreja não permitia. Eram censurados, eram impedidos pela igreja, recebiam punições, recebiam sanções da igreja por conta disso, né? Então estavam descontentes porque viram, né, que estava ali se apresentando uma oportunidade, eles queriam melhorar, queriam entrar nessa onda mesmo e desenvolver. Enquanto isso eram condenados, né, censurados pela igreja pela usura, pelo pecado, né? Os interesses absolutistas, e aí isso aqui é muito importante, a formação do Estado-nação, tirar o poderio da igreja das decisões políticas do Estado, da organização do Estado. A igreja tem o seu papel, mas ela não deve se envolver no papel do Estado. Então, essa força do Estado-nação, do princípio do absolutismo, né, foi muito importante mesmo, e é uma força política muito importante nessa transformação, né? As divergências teológicas, entre outras, a obediência aos dogmas católicos. O que são esses dogmas católicos? São aquelas verdades absolutas que a igreja não questiona, não aceita que sejam questionadas, ela não tem debate, não tinha debate sobre ela, né? Entre elas, a ideia do livre-arbítrio e da predestinação, que eu acabei de explicar para vocês. Né? E aí, talvez o que tenha mais pesado foi isso, desregramento moral do clero, a venda de indulgências. O que eram as indulgências? É importante falar para vocês. As indulgências, o indivíduo pecava, cometia um pecado, né? Ele ia lá se confessar com o padre, geralmente o padre, o bispo, né? E ele dava a punição. Ou punição não, desculpa. Ele dava a penitência. Era aquilo que ele deveria fazer para se livrar daquele pecado, uma vez que ele já tinha se arrependido dele, precisava fazer essa penitência. Dentre essa penitência, tinha as indulgências. Era um valor que eles tinham que pagar à igreja. Né? Porque a igreja também vivia de doações, ela não era uma empresa, não era uma indústria. Não tinha de onde tirar o dinheiro para manter os projetos, que também tinham projetos para órfãos, para mães solteiras, para pessoas que eram, digamos assim, deixadas de lado na sociedade naquela época. Então, esse valor começou a aumentar à medida que os burgueses começaram a ganhar mais dinheiro, frequências, por exemplo, pelo pecado da usura, começou a aumentar, as indulgências começaram a aumentar, e aí teve desvio nessas indulgências. Elas não chegavam totalmente ao seu destino. Uma parte era dividida, era rateada pelos membros do clero. Né? E o Martinho Lutero condenou isso, contestou isso, né? A venda de indulgências como algo que deveria ser banido. Como aí os líderes da igreja, o clero da igreja, não aceitou, desencadeou toda essa questão que terminou na excomunhão, na expulsão do Martinho Lutero da Igreja Católica. Certo? E aí os contestadores, né, os causaram mais essa importância, digamos assim, tiveram mais ressonância na Revolução Protestante, né? John Wycliffe criticou a veneração aos santos, ao purgatório, né? Por exemplo, ele dizia que a igreja dizia que existia céu e o inferno. O céu para quem prosperava, para quem era correto, e o inferno para quem era ruim. O purgatório era, digamos, a segunda chance, vamos colocar assim, em que uma pessoa que não cumprisse os desígnios, mas que também não fosse tão ruim, ela ficava ali um tempo, podendo se arrepender dos seus pecados e ir para o céu. Ele condenava isso. Por quê? Porque ia contra aquilo que a igreja defendia. Ou você tem que ser bom, ou você vai para o inferno. Ou você é bom e vai para o céu, para a glória, ou você é ruim e vai para o inferno.
certo? Ele não aceitava a existência do purgatório, que era como se fosse uma segunda chance. Ele entendia isso que era uma forma de iludir as pessoas, certo? O celibato, o fato da Igreja Católica manter o celibato, os padres, as freiras, os membros do clero da Igreja Católica ainda hoje não podem casar, né? Não é permitido que eles casem. Né? A transubstanciação, a transformação do corpo de Cristo em vinho e o pão em vinho, a ideia de que a hóstia é o corpo de Cristo, ele criticava isso, né? E as críticas aos papas católicos pela proximidade, né, com a questão política, certo? Depois veio Martinho Lutero, né, alto membro do clero católico, e é importante vocês entenderem isso, ele era católico, né? Ele era importante membro da Igreja Católica, por isso que ele não tinha essa intenção de sair da igreja, de ser banido da igreja. Ele tinha a intenção de mudar do inconformismo com a situação que ele presenciava e que ele via. Né? Entrou em conflito por conta das ações do Papa Leão X, que era o Papa da época, né? Entre elas, muito combativa à venda das indulgências, que gerava corrupção. Expliquei agora há pouco. Certo? E aí tem alguns elementos importantes, né, do Martinho Lutero, né? Tá aí na apostila, vocês podem ver. Tá? Eu vou passar um pouco daqui para a gente chegar mais no final do capítulo, para a aula não se estender muito, mas vocês olhem lá na apostila de vocês, está aí bem claro também. Né? E produziu os principais... O último erro, fugiu ao seu sequestro, exilou-se em Wartburg, onde ele traduziu a Bíblia para o alemão, né? E produziu os principais princípios do luteranismo, infalibilidade da Bíblia e justificação pela fé. Ou seja, a Bíblia não erra. O que está escrito na Bíblia vai ser cumprido. A forma que está lá. Certo? E como que você acredita nisso? Fé. Justificativa pela fé. Justificação pela fé. Certo? Você não precisa de comprovação científica. Digamos assim, você não precisa de lógica para isso. Você justifica pela fé. Ter fé, para acreditar em algo que a alguns pode ser impossível. E aí você consegue facilmente fazer essa ligação com pessoas que você conhece, que tem essa fé na Bíblia cristã, especificamente. Tá? O outro é João Calvino, né? Foi um reformista francês, precursor da série de dogmas que levaria seu nome, o calvinismo. Esse aqui, especificamente, foi muito mais voltado para essa questão econômica mesmo, foi muito mais aceito pelos burgueses. Não é aceito, né? Foi muito mais bem visto ainda pelos burgueses, porque deixou isso bem claro, bem determinado, né? Via o trabalho como uma poupança e na poupança duas virtudes a serem valorizadas pelo verdadeiro cristão, ou seja, trabalhar, poupar, austeridade, ganhar dinheiro, progredir, era uma virtude, não era um pecado, era uma virtude, era uma vantagem, era uma dádiva que Deus deu para você. Né? E aí mudou, né, a questão dos cultos à Bíblia, então você tem claramente, você consegue identificar, se você já frequentou duas igrejas cristãs diferentes, uma católica e outra igreja especificamente, aqui nós estamos falando da igreja católica, você vai ver que os cultos são diferentes, né? O envolvimento é diferente, a formatação é diferente, certo? Estabelecer um culto simples, em rigor nas práticas a rigor, e um rigor nas práticas sociais, ou seja, os fiéis deveriam ser discretos e sóbrios. Estavam proibidos de dançar, jogar cartas e ostentar riqueza. Né? O culto deveria se resumir a comentário da Bíblia, preces e cantos. As imagens de santos foram banidas e somente o batismo e a Eucaristia subsistiram como sacramento. Ou seja, mudou bastante o princípio da religião cristã, certo? Da celebração cristã. Né? E aí um fato interessante, né? Teve muito apoio dos burgueses. Na França eram os huguenotes e na Inglaterra eram chamados de puritanos. Beleza? Tranquilos? Pessoal, é isso, tá? Foi uma aula bem prática, bem simples. Se tiverem dúvidas, me perguntem, né? Se aprofundem lá nesse estudo, é importante, porque vai servir de base para uma série de outros estudos que nós vamos ter em sociologia, né? E que vocês vão ter em outras disciplinas, história, geografia também, acho que é importante
Vocês entenderem. Beleza, galera? Um abraço, fiquem com Deus, né? Vou falar de novo, tô com saudade de vocês, tá bom? Se precisar de alguma coisa, estou às ordens.